Boa noite, turminha do jejum. Vamos lá para mais uma conversa, mais uma troca de experiências. Aqui estamos nos preparando para o jejum de 7 dias, né? Vamos começar no domingo agora. Peço que alguém que estiver na live aí confirme se está tudo ok com o som. Eu não consigo confirmar ainda aqui no telefone, mas acredito que esteja tudo certo, assim. Sejam bem-vindos, vamos esperar o pessoal entrar. Acredito que esteja funcionando tudo certinho aí, se alguém puder confirmar, fico agradecido. Se alguém puder escrever uma mensagem aí, que tá tudo certo, a gente dá sequência aí na live, mas eu acredito que está tudo certo sim. Então, boa noite, pessoal. Hoje nós vamos conversar sobre o jejum de 7 dias. Alguns dias atrás, semana passada, a gente acabou um jejum de 5 dias. Para quem não sabe, a gente faz um jejum a cada mês, né, então eu começo sempre com um jejum de 3 dias, depois no mês seguinte eu faço um jejum de 5 dias, no mês seguinte o de 7 dias, e aí volta todo o ciclo. Mês seguinte de novo o jejum de 3 dias. Então, mês de dezembro agora é o mês de 7 dias de jejum, em janeiro volta o ciclo de 3 dias, em fevereiro 5 dias, março 7 dias, e na Páscoa estamos juntando uma turma aí que já tem bastante experiência com jejum, que tem acompanhamento médico, que já faz jejum há muitos anos, e estamos conversando aí para fazer um jejum de 40 dias, ficar toda a quaresma aí em jejum. Vai ser uma experiência bem interessante também. O jejum mais prolongado que eu fiz foi de 10 dias, mas tem muita gente aí na turma aí que já fez, vários dias, né, e a gente tem uma turma de médicos também acompanhando, então vai ser um jejum bem interessante. Obrigado, Gabriel, por confirmar aí, cara. Obrigado. Acabei de ler tua mensagem aqui. Que bom saber que tá tudo certo aí com a live. Então vamos lá, pessoal, vamos começar a conversando sobre a experiência. Como é que funciona esse jejum? Jejum de 7 dias. Jejum de 7 dias é é um jejum total, né, o que é permitido, na verdade, é muita água, tem que se hidratar muito bem. A reposição de eletrólitos, que eu já vou falar para vocês, qual a fórmula do eletrólito que é aconselhada, que a gente usa durante esses jejuns prolongados, eh, é essencial, pessoal. O eletrólito é essencial num jejum prolongado. A partir do terceiro dia eu já recomendo o uso de eletrólitos. A partir do segundo dia, eu já começo a suplementar, mas a partir do terceiro dia é quase obrigatório. Quem não faz a reposição de eletrólitos, na verdade, vai sentir todos esses sintomas aí do jejum prolongado, né. Provavelmente vocês já ouviram falar na gripe cetogênica, nos sintomas de mal-estar, de cansaço, de dor de cabeça, muita gente tem cãibra, dor muscular, então a gente quer evitar todos esses sintomas aí, né, a gente quer fazer um jejum de uma forma bem interessante aí, bem correta, para minimizar bastante esses sintomas aí. Nesse último jejum que a gente fez aí, jejum de 5 dias, né, acabei de receber uma mensagem de um participante dizendo: "Muito obrigado", porque, a participante tinha feito jejuns já, prolongados inclusive, mas nunca tinha feito uso de eletrólitos. Então, numa dessas lives aqui que eu tô apresentando, né, eu sempre faço uma live antes de iniciar qualquer jejum para esclarecer as dúvidas do pessoal aí que quer fazer. Então foi perguntado qual a fórmula do eletrólitos que eu uso, eu vou mostrar para vocês também, e ela fez um screenshot. E no Brasil, vocês têm
muito suporte aí das farmácias de manipulação, né. No Brasil é possível fazer essa manipulação aí, com a fórmula certa, né, vai numa farmácia e eles fazem, as cápsulas de eletrólitos para vocês, muito, muito bom, fica na medida certa. Aqui na Alemanha não existe farmácia de manipulação, então para mim é mais complicado, então o que que eu faço? Eu pego, vários suplementos, né, magnésio, potássio, enfim, eu pego todos eles e, em medidas diferentes e fico então fazendo a minha dosagem, e alguns eu tomo, 2 comprimidos, outros eu tomo um. Recentemente, alguns meses atrás, na verdade, achei um eletrólito aqui, é um comprimido de eletrólitos, vou mostrar para vocês também, para quem está aqui na Europa, é bem fácil de encomendar através da Amazon, eh, e funciona bem, tá, não é tão perfeito quanto essa fórmula aí de manipulação, não é tão bom quanto, a dosagem é um pouquinho diferente, mas funciona também. E ela me falou: "Gabriel, muito legal, fiz esse jejum prolongado aí, e é a primeira vez que eu uso eletrólitos e me senti muito bem. Me senti muito bem, bem diferente da outra vez que eu tinha feito sem a reposição de eletrólitos". Então, eh, se tem alguma coisa que vocês vão levar da live hoje, é isso aí, pessoal, eletrólitos, dá uma pesquisada depois, tem muita informação no meu site lá, escrevi alguns artigos sobre isso também, o link tá na minha biografia lá, do meu site, vocês podem ir lá ler os artigos que eu escrevi, enfim, na internet tem muita informação também interessante sobre a reposição e a importância da reposição dos eletrólitos durante o jejum. Então vamos lá, pessoal, vamos direto ao assunto aqui, deixa eu mostrar para vocês, a fórmula, essa fórmula aqui do eletrólito é quase uma fórmula, eh eh, comum, comum e acordada entre os profissionais da saúde, principalmente no Brasil, né. Então ali, ó, cloreto de sódio, 1000 miligramas, o sódio então, muitos já sabem, né, para que que serve cada um dos componentes dos eletrólitos, mas o sódio é fundamental então, para manter esse equilíbrio de todos os fluidos do corpo, né, e evitar, a desidratação. Então além da água, o sódio, tem um papel importantíssimo nos jejuns prolongados. Então, pessoal, assim, ó, pra quem toma bastante água já no dia, toma lá, sei lá, 3 litros d'água, 4 litros d'água, aumentem durante o jejum prolongado, porque o corpo ele vai entrar num estresse maior, ele vai entrar num estado de estresse muito maior do que um dia normal, e essa reposição, essa adição de água, de hidratação é super importante durante os jejuns prolongados. Então a minha recomendação, assim, ó, eu tomo por dia entre 5 e 6 litros d'água. Quando eu faço o jejum prolongado, eu aumento um pouquinho. Eu tomo entre 6 e 7, e na verdade eu tenho as minhas medições das garrafas, né, então eu sei quanto que eu tomei. E eu recomendo também fazer isso da mesma forma a vocês, porque às vezes a gente tem a falsa impressão que a gente está tomando bastante água. E quando você diz: "Ah, já tomei 3, 4 copos d'água, já tomei bastante água hoje", mas aí você para pensar e não tem realmente uma medição por perto. Então eu aconselho vocês a pegarem uma garrafa mesmo de 2 litros, enche ela, tome toda a garrafa pela parte da manhã, enche de novo, tome toda ela pela parte da tarde. Tomar água demais não faz mal, pessoal. Tem muita muita gente aí criando muita informação falsa. Claro que tudo que é muito, muito, muito exagerado pode fazer mal. Se uma pessoa toma 2 litros de água por dia e passa a tomar 10, passa a tomar 20, eventualmente vai fazer mal para a pessoa, né. Mas não é disso que a gente está falando aqui, a gente está falando de aumentar um pouco a quantidade de água para ter um nível de segurança mínima para fazer um jejum prolongado. O segundo componente aí dos eletrólitos é o potássio, né, 200 miligramas, então o potássio é super importante para o músculo, para a função muscular e para o equilíbrio celular. Então durante o jejum, principalmente o jejum prolongado, vocês sabem que a gente passa por uma série de transformações celulares no nível de mitocondrial, enfim, na verdade a gente tem o princípio da autofagia, né, que várias células, na verdade, que elas já estão carentes de nutrientes, né, elas já estão passadas, elas já estão envelhecidas, elas já estão, de certa forma, ficando doente. Na verdade, o que acontece no jejum prolongado é essa renovação celular, né, pessoal. Tem até o Prêmio Nobel de Medicina de 2016, que fala sobre autofagia. Eu tenho o trabalho em PDF, quem se interessar também
me manda uma mensagem lá aqui no Instagram ou no YouTube, no Facebook, qualquer um dos meus canais aí. No meu site vocês vão achar também o link para o meu WhatsApp. Fiquem à vontade aí de mandar mensagem, eu compartilho todas as informações que eu tenho aqui com vocês. Tem um trabalho super interessantíssimo sobre autofagia, renovação celular. Então, o trabalho ele sugere que a partir de 48 horas de jejum, na verdade, o nosso corpo entra num estresse, né, as nossas células entram num estresse maior e, como mecanismo de defesa, elas se autodestroem, principalmente as células ruins, elas se autodestroem. O que acontece quando uma célula ruim se autodestrói? Ela dá lugar para a geração de uma célula nova. Então a gente vai fazendo essa substituição, o pessoal gosta de falar renovação celular durante o jejum prolongado. Então, pessoal, muita gente, assim, já fez jejum comigo e diz assim: "Não, Gabriel, já estou no meu peso ideal já faz muito tempo, mas eu faço jejum todo mês, principalmente por esse benefício aí da autofagia, da renovação celular." E o magnésio, por fim, né, pessoal, magnésio 60 miligramas aqui é essencial para a saúde muscular, e nervosa também, né. E como eu falei para vocês, algumas pessoas que não usaram eletrólitos em jejuns prolongados passados, algumas pessoas reportam, né, cãibra, dor muscular, espasmos, né. Então, vamos evitar tudo isso daí com um uso de eletrólitos aí bem certinho. Vocês podem fazer screenshot aí da fórmula, quem não conseguir fazer a captura de tela pode me mandar uma mensagem, depois eu passo isso daí certinho para você sem problema algum. Então aqui tem uma receitinha bem simples também, quero ver se eu consigo deixar numa tela maior aqui. Para quem não tiver o eletrólito em casa, para quem não tiver conseguido manipular ele, pessoal, essa aqui é uma receitinha caseira que funciona muito bem, né. Pega um sal integral, de preferência o sal marinho rosa, né, do Himalaia, se vocês tiverem, se não eu aconselho todo mundo pegar no mercado, né, porque é um sal, bom, um sal que a gente sabe que não faz mal para o organismo. Então a gente pega meia colher de chá de sal integral para cada litro d'água. Então se você vai fazer 2 litros d'água, é uma colher de chá de sal integral, mistura bem, coloca num copinho, mistura bem, depois coloca numa garrafinha d'água aí, 2 litros d'água, então para uma colher de chá, e funciona muito bem. E vai tomando durante o dia, vai tomando essa água de forma normal, não precisa tomar todo esse líquido de uma vez só, né. Obviamente isso vai causar até certa, eh desconforto, né, em algumas pessoas tomar bastante quantidade de líquido de uma vez só, mas vai dividindo durante o dia, deixa a garrafinha à mostra para fazer esse gatilho mental em vocês olham a garrafa, vocês lembrem: "Ah, é verdade, eu preciso tomar água, eu preciso estar bem hidratado durante esse jejum", e então fazer isso de forma segura. Já estou vendo aqui as perguntas, Elke, obrigado pela pergunta, e o sulfato de magnésio é bom? Olha, na verdade eu gosto de usar essa fórmula aqui dos eletrólitos, principalmente para jejum prolongado, tá. Existe alguns benefícios do sulfato, de magnésio, para outras ocasiões, né, mas para jejuns prolongados, principalmente o sal integral, o sódio, né, é importantíssimo, então não abre mão dos eletrólitos aí para jejuns prolongados, né. Então tá aqui, pessoal, uma dica aí que funciona bem, muita gente também já fez jejuns prolongados comigo e falaram: "Ah, Gabriel, é muito legal saber essa fórmula aí dos eletrólitos, mas eu não tive tempo de manipular, e o jejum tá começando a semana que vem, como é que a gente faz?" Eu digo: "Não, vai tranquilo aí com essa receitinha caseira aí, e vamos fazer isso daí de forma bem segura." Vou lendo aqui o pessoal, os comentários também. Estou maratonando todas as lives no Spotify. Legal, legal. Eu que espero que esteja gostando do conteúdo. Eu entrevistei, profissionais excelentes, né, excelentes profissionais já. Acredito que tenha muitas lives já disponíveis no Spotify. Eu acredito que mais de 20 lives já estão disponíveis lá também, né, no podcast.
Tem o meu canal do YouTube que estão todas as entrevistas também disponíveis lá e claro que no Instagram a gente vai fazendo os cortes, né, e eu vou publicando os reels juntamente com os profissionais como colaboradores, e a gente recebe muito feedback aí do pessoal, inclusive sugestões de temas, né, que eles gostariam que fossem abordados nas próximas lives. Então fiquem à vontade aí, eu fico muito feliz com o feedback de todos vocês, porque assim a gente vai ajustando, né, a gente vai vendo quais são as dúvidas comuns aí, os tópicos comuns de interesse, e a gente vai convidando os profissionais aí para esclarecerem as dúvidas e colaborando com o conhecimento que eles têm, amplo, né, em cada área de especialização existe um profissional muito bom, especialista naquela área, trabalhando há muito tempo já naquela área, seguindo uma estratégia já naquela área há muito tempo, então é muito bom escutar desses profissionais aí, e eles esclarecerem as nossas dúvidas também. Muito bom, obrigado pelo feedback aí. Vamos lá, como eu falei para vocês, esse daqui é o eletrólito que eu achei aqui na Alemanha, tá. Deixa eu ver aqui se eu consigo não, acho que a tela anterior estava melhor, essa daqui. Não tenho parceria com eles, eles não me patrocinam, não é uma marca que eu, assim, que eu tenho algum critério para recomendar, na verdade é o eletrólito que eu achei mais próximo daquela fórmula que eu mostrei para vocês ali, e vocês encontram na Amazon, então quem mora aqui na Europa é um eletrólito bem fácil de ser adquirido, e você vai comprar o eletrólito aqui, você vai ver, esse daqui, vem 240 cápsulas, e a recomendação então aqui é tomar 2 cápsulas por dia. E como eu falei para vocês, tem gente que gosta de começar com os eletrólitos a partir do terceiro dia de jejum, eu gosto de introduzir já no segundo dia de jejum, para não sentir nenhum efeito colateral. E show de bola, Lisboa com certeza tu vai achar, com certeza tu vai achar também, porque a Amazon também é bem difundida aí, lugar bom Lisboa, eu morei com a minha família aí também durante um ano, faz alguns aninhos aí, uns 13, 14 anos já, a gente morou um ano em Lisboa também, antes de se mudar pra França e depois pra Alemanha, mas é uma terra fantástica e a gente gosta muito de Portugal, volta e meia a gente dá um pulinho aí também. E para quem não conhece, tem a conta do Instagram da Cetogênica Portugal, né, da Fê Anders, né, queridona também, brasileira, que mora lá em Portugal há muito tempo. A Fê tem muita experiência também, nessa área de cetogênica, carnívora, jejuns também, né, então com certeza, ela vai também poder auxiliar com alguma marca, alguma coisa assim que vocês estiverem procurando com relação aos eletrólitos. E, olha só que legal, a Thaís Tomé que acabou de entrar na live também, bem-vinda Thaís, a doutora Thaís Tomé, nossa, a doutora Thaís Tomé é especialista em carnívora, a gente fez uma live super legal, doutora Thaís, já tô ansioso aí pra gente conversar de novo uma hora dessa, uma oportunidade dessas, nossa, vai ter muito papo pra conversar, né, você também é muito adepta do jejum aí, vai ser muito legal trocar essa experiência aí, vamos marcar uma hora pra gente conversar também. E de repente fazer um jejum aí prolongadão aí, um desafio também. Olha só a Kelly, eu também sou de Lisboa, que legal, olha só que bastante, que bacana, nunca tive 2, 3 pessoas de Lisboa numa live, que interessante pessoal, obrigado, sejam bem-vindos aí, obrigado por terem entrado. Agora, se eu não me engano, 9h20 da noite em Portugal, né, 10h20 da noite aqui na Alemanha, uma hora na frente. Mas eu acho que acredito que para live ainda está num horário adequado para a gente bater esse papo. E o que que a gente faz no jejum, pessoal? Claro que tem uma preparação, né, principalmente para esse jejum de 7 dias, a gente, na verdade, recomenda, né, a gente entrar numa dieta mais low carb, cetogênica ou carnívora, né, para fazer com que, toda essa reserva que a gente tem, né, de glicose, ela seja, na verdade, consumida, né, e quando a gente entra no jejum, a gente vai ter menos variações, então, de glicose, a gente vai ter menos variações, menos picos de insulina, né, e isso vai fazer com que a gente administre essa sensação de fome de uma maneira muito mais tranquila,
tá? E isso também não é só teoria, pessoal, muita gente também faz jejum e diz assim: "Ah, Gabriel, como me ajudou começar 2, 3 dias, reduzir, a quantidade de carboidrato, né, que eu normalmente consumo, e depois os 2, 3 dias do jejum foram bem mais tranquilos". É óbvio, pessoal, que nos primeiros dias, principalmente para quem não está acostumado, os 2 primeiros dias eu costumo dizer que são os dias, da prova de fogo aí, para quem não está acostumado, porque realmente o nosso corpo ele vai tentar, passar esses sinais aí, né, de principalmente é um sinal quase de sobrevivência, né, ele vai dizer: "Não, eu não estou recebendo energia suficiente, eu vou baixar minha taxa, metabólica basal aqui, porque eu estou entrando num período de carência, eu não sei o que fazer, eu preciso de nutrientes". Ele vai gerar um estresse, vai ter, principalmente nas mulheres, vai ter uma variação hormonal aí muito grande também. Então, eu aconselho quem tiver condições, quem tiver um profissional por perto e quem tiver também, né, pessoal, hoje com a internet fica muito mais fácil também de marcar consulta online, né, então eu recomendo altamente para quem nunca foi atrás de um profissional, pra fazer esses jejuns prolongados, eu recomendo fortemente a procurar um profissional, principalmente para ter certeza que vocês estão saudáveis, né, para fazer um jejum prolongado desses. E fazer com responsabilidade, né, pessoal, sempre responsabilidade, porque a saúde é o nosso bem mais preciso da vida, né. Se a gente não cuida da nossa própria saúde, a gente está sendo, irresponsável, né, e qualquer atitude que a gente toma, eh, com relação à nossa saúde é de nossa inteira responsabilidade. Então aqui é só uma ferramenta, né, que eu utilizo, há muitos anos, 7, 8 anos que eu faço jejuns. Vi muitas pessoas serem transformadas, pelo jejum também, pelo uso dessa ferramenta aqui, não só com jejum, com combinações de estratégias diferentes, né. Hoje eu estou na carnívora, tem muita gente aí que eu conheço que está também na carnívora, muita gente faz a cetogênica, muita gente ficou na low carb, ou vai alterando estratégias também, né. E unanimamente, pessoal, unanimamente, essas pessoas que seguem estratégias de alimentação diferentes, elas periodicamente elas fazem um jejum, tá. Ou fazem um jejum intermitente, fazem aquele 16/8, né, 16 horas, de jejum e 8 horas, daí então abre a janela de alimentação, ou faz one meal a day, uma refeição ao dia, que é um protocolo bem bacana também. Então, aí 23 horas você fica em jejum e 1 hora durante o dia, então você senta, faz uma refeição tranquila e preferencialmente com bastante proteína, gordura, né, para ter certeza aí que o teu corpo vai estar, adquirindo todos os nutrientes necessários, né, para uma boa alimentação. Então, existem estratégias diferentes, mas a gente vê muitas vidas transformadas, pessoal, muitas vidas transformadas. A gente não pode usar somente o jejum como forma, compensatória, né. Por exemplo: "Ah, chutei o balde no final de semana, agora eu vou ter que fazer jejum". Não funciona bem assim, porque daí o que que a pessoa vai ter? Vai ter sempre esse efeito ioiô aí. Então eu aconselho mais as pessoas usarem essa ferramenta aí de uma forma mais constante, constante no sentido de, para quem não fez, faça um jejum de um dia, uma vez por mês, tá? Comece uma vez por mês, um jejum de um dia, se observem, façam um diário, para quem gosta de escrever, façam anotações de como foi a experiência e vão se observando, pessoal, vão se observando. Não foquem também somente no peso, na perda de peso, não foquem somente nisso, porque principalmente nos jejuns prolongados, vocês vão ver, é mais ou menos 1 quilo, que a gente perde na balança por dia, só que muito disso também a gente sabe que é líquido, né, e a gente acaba, existem estatísticas que mostram que a gente acaba recuperando 20% do peso que a gente perde durante os jejuns prolongados, pelo simples fato da gente reintroduzir o alimento na nossa dieta depois do jejum. Então a gente quebra o jejum, a gente começa a se alimentar novamente normalmente, né, sem extrapolar, e só o simples fato da gente voltar a comer, a gente vai recuperar 20% aí do peso que a gente perdeu durante o jejum. Então, jejum prolongado, esse de 7 dias agora, eu fiz vários jejuns e todos eles deu 1 quilo
de perda da balança por dia. Então eu sei que no final do jejum eu vou estar mais ou menos entre 6 a 7 quilos a menos, abaixo, né, então e eu sei que eu vou recuperar também aí cerca de entre 1,5, 2 quilos, às vezes, né, eu recupero, quando eu quebro o jejum, nos dias seguintes, né. Não no dia que eu quebro o jejum, mas nos dias que sucedem o jejum. Então é uma coisa aí que vocês vão observar aí. Então não fique focado somente na balança, porque existe essa variação aí de líquidos, né, no corpo. Escrevi também um artigo bem elaborado no meu site, explicando toda essa variação aí, de líquidos, durante os jejuns prolongados aí, se vocês tiverem interesse. No meu site lá tem uma seção de artigos, deixa eu mostrar para vocês aqui. Então essa é a página do meu site, vocês vão ver minha história lá e tal, e eu escrevi uma série de artigos, então se vocês clicarem no menu artigos aqui, vocês vão ter uma série de artigos diferentes, sobre assuntos diferentes. Geralmente eu foco nessa área de jejum, estratégias de alimentação diferentes, carnívora, cetogênica, jejum de 3 dias, jejum de 7 dias, tem vários jejuns que eu fiz lá. Postei todas as medições dos meus jejuns, né, por exemplo, esse daqui vocês podem ver, do dia 1 coloquei o peso inicial, quando eu fiz esse jejum, dia 2 e fui também medindo toda a variação de corpos cetônicos durante, esses dias do jejum aí, acredito que esse tenha sido um jejum de 3 dias aí, porque ele acaba no dia 4. Então, são informações a título de informativas, né, são informações aí, são artigos que eu escrevi para as pessoas que nunca fizeram ter uma referência, né, porque são perguntas que a gente vem, se repetindo a cada desafio que eu faço, né, a gente monta um grupo lá no Telegram, a gente troca algumas informações e são perguntas bem recorrentes, né, o pessoal fala: "Ah, quanto que chega a minha cetose no segundo dia de jejum?" Eu digo: "Ah, pessoal, isso é muito individual, eu fiz alguns jejuns e cada vez que eu faço jejum para mim também é diferente. Então eu meço, né, a minha cetose e vou me observando. E o que eu posso dizer, que eu observo e é uma coisa recorrente, uma coisa que é fácil de reproduzir, é que quando eu entro numa dieta low carb, cetogênica, carnívora, 3, 4 dias antes de começar o jejum, eu entro em cetose muito mais rapidamente. Já no primeiro dia, no segundo dia do jejum, eu já entro em cetose e meus níveis de corpos cetogênicos, meus níveis de cetose já vão lá nas alturas, muito, muito, muito rápido, pessoal. E para quem não sabe aí, a cetose é um estado que a gente, entra, nosso metabolismo entra quando a gente atinge mais de 0,5 milimols por litro de corpos cetônicos na nossa corrente sanguínea. E isso quer dizer que o corpo está usando, então, a gordura corporal como fonte primária de energia. Quer dizer que, em vez de utilizar o açúcar, em vez de utilizar a glicose que a gente tem na corrente sanguínea, o corpo, então, ele começa a fazer essa troca, né. Então é muito interessante como é que o corpo funciona, e é uma experiência muito bacana também. A partir do terceiro, quarto dia, a gente tem alguns efeitos interessantes, como a clareza mental, né, a gente tem uma velocidade muito rápida de raciocínio, o nosso pensamento está a milhão, a gente consegue controlar, as nossas emoções de uma forma mais constante, então é tudo, coisas que a gente observa aí num jejum mais prolongado. Ó, tô vendo o pessoal aqui, muita gente conhecida, obrigado aí por ter entrado aí. Lívia, obrigado por ter entrado. Nossa, tá impressionada com os corpos cetônicos aí, eu tô mostrando, esse daí foi um jejum há algum tempo já que eu fiz, e tô mostrando pro pessoal aí algumas informações que eu compartilhei no meu site, e o pessoal então tem acesso a isso aí. Então o que acontece durante o jejum, pessoal? Vocês façam a inscrição, e daí vocês vão ser convidados para um grupo no Telegram. No grupo do Telegram eu vou começar a compartilhar informações com vocês 2, 3 dias antes do jejum começar. Já vou passar dicas de como fazer uma dieta, ou uma estratégia low carb, cetogênica, carnívora, o que consumir durante os dias que, antecedem o jejum para vocês, então, terem uma experiência bem interessante aí durante os 7 dias, né.
7 dias de jejum nós vamos fazer, dessa vez. Dia primeiro, se eu não me engano, 1º de dezembro é o dia que a gente vai começar esse jejum, é no domingo. Então, na verdade, a gente vai começar ele no sábado à noite. No sábado à noite vai ser a nossa última refeição, 6 horas da tarde, geralmente a gente faz a última refeição, e nessa refeição aí já pode esperar, pessoal, que vai ser uma refeição aí praticamente com zero de carboidratos. Vai ser uma refeição, provavelmente carnívora. Quem é vegetariana vai ser provavelmente vai ser um pouco diferente, né, mas para quem não tem restrição aí alguma com carne, com alimentos aí de verdade, é o melhor e é o mais recomendado, né. E a gente entra no jejum com o corpo bem nutrido, né, e aí nos próximos dias o que a gente tem que cuidar realmente é da hidratação. Hidratação, e vocês vão ter uma experiência bem bacana aí. E aí o que que acontece, pessoal, o pessoal que participa, eles têm alguns têm recursos de investir num medidor de corpos cetônicos, como esse daí que vocês estão vendo. Esse daí é da Freestyle, é o Optimum Neo, né, que se encontra nas farmácias no Brasil também. Então ele funciona como uma etiqueta, vocês estão vendo ali. Existe uma etiqueta, pra medir, os corpos cetônicos, as cetonas no corpo, né, que vocês veem a etiqueta rosa aí da esquerda. A medida é em milimols por litro, vocês veem ali que esse participante aí, então, se eu não me engano, foi no primeiro dia de jejum, ele estava com 0,9 milimols por litro, ou seja, ele já estava em estado de cetose, né, no primeiro dia de jejum. Então, o corpo dele já estava utilizando gordura como fonte principal de energia, e os níveis de glicose, então, no sangue estavam se esgotando. Não é uma troca binária, pessoal, não é 0, 1. Ah, o corpo estava utilizando glicose, agora está utilizando só gordura. Não, existe um momento de overlapping aí, existe um momento de transição, na medida que a glicose ela vá se esgotando. Então, na verdade, o nosso, fígado ele vai liberando, mais corpos cetônicos da nossa corrente sanguínea para manter o nosso corpo funcional. Outro dia fiz um post também interessante aí para quem está na Europa agora, que tá inverno aqui, né, então outro dia aqui na Alemanha fez, 1, 2 graus positivos, mas a sensação térmica estava -6, e eu estava nesse jejum de 5 dias aí, pessoal, e eu confesso que foi um pouco difícil aí, nesse dia aí que estava bem frio, porque quando a gente entra num jejum prolongado, na verdade, né, o nosso corpo, como um mecanismo de defesa, ele vai, concentrar toda a energia nos nossos órgãos vitais, no nosso coração, nos nossos músculos, no fígado, enfim, em todos os órgãos vitais e todas as extremidades do corpo, as extremidades da mão, as orelhas, o pé, elas ficam com pouca circulação, elas ficam também com pouco aquecimento no corpo. É por isso que a gente sente muito mais frio quando a gente faz um jejum. Fiz também um post aí no meu canal do Instagram, Vivendo em Cetose, aí que todo mundo pode entrar. Já temos mais de 300 participantes aí, então eu compartilho geralmente todos os dias aí algumas informações aí interessantes, alguns artigos aí para quem é curioso no assunto. E compartilhei outro dia um artigo sobre justamente sobre esse assunto, né, porque sentimos frios, nos jejuns prolongados. Para quem está no Brasil, né, dependendo da região do Brasil, está numa fase bem boa, um calorzinho bom, então fazer um jejum prolongado é até bom, até é bom aí, né, para contrabalancear um pouco. Tem algumas regiões do Brasil aí que faz muito calor. Eu sou gaúcho, né, na cidade da onde eu venho, no verão faz em torno de pode fazer 44, 45 graus, né, no inverno chega perto de zero, às vezes até sensação térmica mais baixa que isso, né, porque é no extremo sul do Brasil, e lá a gente tem o famoso, vento minuano também, quando bate aquele ventinho lá, é muito, muito, muito frio. Deixa eu ver aqui os comentários, pessoal. Kelly, Roberta, estou caindo de paraquedas nesse mundo do jejum. Comecei a tomar ômega 3, magnésio, vitamina B e colágeno. Posso tomar esses eletrólitos esses eletrodos da keto? Eu não consigo ainda fazer um jejum muito grande.
o máximo que fiz foi 18. É, assim, ó, os eletrólitos não vão ter, interferência direta nas outras vitaminas que você está tomando. Eu fiquei bem tranquila e muito legal também essa lista aí de vitaminas ou de suplementos que vocês estão suplementando, né. Ômega 3 excelente, magnésio também, vitamina B12 acredito eu que você esteja tomando. Colágeno é ótimo para circulações, eu também tomo, né, todos esses da sua lista aí eu também tomo. Eu também gosto muito da vitamina D3 junto com a K2, né, principalmente aqui nos países europeus, quando a gente tem inverno, a gente tem pouquíssima exposição ao sol, então, a vitamina K a vitamina D3, né, com a K2 eu uso de forma constante durante todo o ano aqui, eu nunca deixo os níveis dela baixar. Então, assim, ó, pode fazer sim, eletrólitos, inclusive, vende sem prescrição médica, né, você pode achar, os eletrólitos na farmácia, pode mandar manipular sem precisar ter a prescrição médica. Eh, e também, o máximo que você fez 18 horas de jejum, eu não aconselho entrar num jejum de 7 dias já, assim. Eu posso compartilhar uma experiência, a minha tia, né, nunca tinha feito jejum na vida, e ela resolveu participar de uma experiência essa, de um desafio de jejum de 7 dias, ela fez, conseguiu fazer os 7 dias, e gostou muito da experiência, né. Ali pelo dia 4, 5, ela sentiu um pouco de cansaço, uma certa indisposição, mas ela conseguiu acabar e gostou de aprender essa ferramenta aí. Só que assim, ó, eu sou mais, do seguro, de ir de forma segura. Então, se você nunca fez um jejum prolongado, procure o médico. Inclusive a doutora Thaís, que entrou na live aqui, ela é super especialista também. Eu recomendo, fortemente vocês entrarem em contato com esses profissionais aí. Se precisar de recomendação, me mande mensagem aí no Instagram, eu conheço vários profissionais sérios que conseguem fazer uma assistência super boa, e passar essas dicas para você entrar num jejum de forma segura, né. E depois os próximos jejuns com certeza serão muito, muito mais fáceis de gerenciar. Tá, pessoal, nessa foto aqui vocês veem também na direita aqui, só para completar a explicação para quem não conhece esses monitores aí, no lado direito a gente tem o glicosímetro, né, que mede a quantidade de açúcar que a gente tem no sangue, né, a quantidade de glicose. Então a unidade que a gente usa geralmente no Brasil é miligramas por decilitro, aqui 97 durante o jejum, o que é relativamente normal. A glicose ela vai variar também, assim como os corpos cetônicos. Na verdade, o que a gente observa com o passar dos dias, os níveis de glicose vão baixando no sangue. Então, tem gente que começa lá com 110, vai a 100, vai a 95, vai a 90, 80, 70. Eu mesmo cheguei a 45, 50 de glicose no jejum que eu fiz de 10 dias, né. Muita gente diz: "Ah, hipoglicemia, vai morrer". Não, depende dos sintomas que a pessoa está sentindo. É óbvio, se a pessoa sentir calafrios e tudo, é recomendado parar, interromper o jejum, imediatamente, né. Mas na verdade se a pessoa não sentir sintomas, adversos, então mesmo uma glicose de 60, né, que alguns dizem que já é hipoglicemia, na verdade, não tem nenhum efeito adverso. Então é muito individual isso daí, não é também coerente passar essa informação que não se preocupem, porque realmente é uma coisa que nem eu falei no início da live, é uma coisa que a gente faz com muita responsabilidade, então fiquem se observando, se vocês perceberem algum sintoma adverso aí, interrompam o jejum. Eu acho que é a maneira mais inteligente de aprender a fazer jejum de uma maneira mais segura. Aqui, então, o mesmo participante, desse jejum que a gente fez agora, 5 dias, o Rael, ele tá na carnívora, na estratégia carnívora há muito tempo, mas a dificuldade dele era atingir níveis altos de cetose. Eu disse: "Olha, cara, vamos fazer esse jejum de 5 dias aí que eu acredito que teus corpos cetônicos vão lá nas alturas". E ele: "Ah, cara, pois é, vou tentar, eu vou tentar e vou medir". Daí ele entrou nesse desafio e olha aí pessoal, 4,2, milimols por litro de corpos cetônicos. Aí ele
O que que aconteceu com o Rael foi uma coisa muito interessante, não tinha acontecido ainda com outro participante. O Rael disse assim: "Gabriel, eu tô no quinto dia de jejum, mas, cara, eu acho que eu vou espichar esse jejum aí, eu vou fazer mais uns dias aí, porque tô me sentindo tão bem no quinto dia. Ontem eu estava assim, meio balançando, assim, estava de certa forma cansado, meu dia de trabalho foi puxado e tal, mas hoje eu tô me sentindo muito bem, eu acho que eu vou dar uma estendida no jejum." Daí ele fez mais um dia, então eu quebrei meu jejum na sexta-feira, a gente começou no domingo de noite, foi a última refeição que a gente fez, às 18h, e aí na sexta-feira, um pouquinho antes das 18h eu fiz a refeição aqui em família, e acabei o meu jejum, então completei os 5 dias, e ele me mandou uma mensagem assim: "Gabriel, vou continuar até amanhã, de repente, até sábado, domingo, não sei, tô me sentindo bem, eu vou continuar." E aí depois ele me mandou essas medições aí dele. Então olha só pessoal, o que eu falei para vocês, ó, os corpos cetônicos aumentaram bastante, né, então 0,9 no primeiro dia, aqui e agora 4,2, né, no sexto dia de jejum. E no lado direito a gente consegue ver de forma bem bonita a glicose baixando, né. Então as reservas de açúcar no sangue elas vão se esgotando, a glicose vai caindo e os corpos cetônicos vão aumentando. E então, são coisas que a gente aprende observando, medindo, estudando, lendo, tentando entender através da experiência de outras pessoas, né, por que que certas coisas acontecem no nosso corpo durante os jejuns prolongados, então uma troca de experiência bem bacana aí. Então eu faço esse grupo no Telegrama e todos os dias eu mando 2 ou 3 posts diários com bastante informação explicando o que está acontecendo no corpo durante esse dia aí também. E vocês também têm acesso ao meu Telegrama pessoal, o meu WhatsApp pessoal. Muita gente gosta de mandar mensagem de áudio com pergunta: "Ah, Gabriel, tô nessa situação aqui, tu já passou por isso?" Ou "Tu pode me recomendar alguma estratégia aí, sei lá, para fazer esse jejum de uma forma um pouquinho diferente e tal." A gente tem uma troca e todos os dias eu compilo todas essas perguntas de todos os participantes e jogo as perguntas do dia seguinte nesse grupo do Telegrama com as respostas, né. Então, na verdade é uma troca de experiência, alguns participantes que têm os medidores, eu peço também para eles me mandarem essas medições aí, porque eu sempre gosto de mostrar isso daí a outras pessoas que não fizeram ainda, como uma forma de incentivar, não a participar sempre do jejum comigo, né, irrelevante se vai fazer jejum comigo, se vai fazer, com outra pessoa, se vai fazer com um profissional médico, enfim, isso é irrelevante para mim, mas para mim é importante que a pessoa aprenda ou tenha curiosidade de saber o que que acontece no corpo durante o jejum e tenha a informação certa, né, para fazer isso de uma forma, então, como eu falei, responsável. Olha só, deixa eu dar uma olhadinha nos comentários aqui. A Kelly escreveu: "O jejum pode ajudar a ajustar o círculo, circadiano. Estou com problemas para dormir faz 2 anos." Olha, Kelly, na verdade, essa é uma excelente pergunta, é uma excelente pergunta. Existem vários rituais, né, para a gente ajustar esse ciclo, circadiano, muita gente chama de ritmo circadiano também, né, existe várias formas de expressar esse termo aí na literatura. Mas é interessante, assim, os rituais que eu conheço e que têm mostrado resultado para o pessoal é, por exemplo, não fazer uso de telefone celular 2 horas antes de dormir, né, então não fazer nada de uso de eletrônicos aí que tem essa exposição dessa luz, né, dessa luz, na verdade ela vai, fazer com que gere estímulos no teu cérebro para ele, na verdade, em vez de desacelerar, para ficar mais descansado, mais pronto para dormir, para ter um sono profundo de qualidade, e ele vai ficar ainda trabalhando por algumas horas, né, então isso não é recomendado. A outra o segundo ritual que o pessoal gosta de fazer muito é baixar a temperatura do quarto. Então, idealmente, foram feitas algumas pesquisas, né, e algumas medições, idealmente
o quarto estaria em torno de 18 graus, né. Então, sei lá, se vocês estão no calor do Brasil, tentem baixar a temperatura do ambiente para 18 graus e, geralmente as pessoas, tendem a ter um sono de melhor qualidade para isso. E o terceiro, método aí que o pessoal usa bastante é o método da escuridão total, né, de não deixar nenhuma luzinha no quarto, né, mesmo às vezes quando a gente carrega o telefone, fica uma luzinha lá, né, do telefone lá para mostrar que tá carregando, mesmo isso daí, nada, nada, nada. Tem gente que ainda chega no extremo de dizer: "Não, o telefone não entra no quarto, eu carrego ele no banheiro, eu carrego ele em outra peça da casa, mas não trago o telefone para o quarto para não interromper de maneira alguma o meu sono". E depois tem alguns dispositivos, né, deixa eu ver se eu tenho aqui o meu. Não, meu anel tá lá embaixo, mas eu utilizo um anel, é um anel, normal, um anel que vai no dedo normal e ele mede então a temperatura, ele mede o número de pulsações por minuto, ele mede uma série de informações aí durante o meu sono e daí no dia seguinte eu tenho uma pontuação do sono, eu sei quantos minutos eu fiquei em sono profundo, quantos minutos eu fiquei em REM, que são diferentes estados na verdade, né, do sono. Então, com isso eu tenho uma pontuação de 0 a 100. Então, quanto maior a pontuação, melhor foi a minha qualidade do sono. Então, baseado nisso, eu consigo tomar algumas decisões interessantes, por exemplo, minha pontuação ficou em 60. Eu sei que não é um dia muito bom para eu fazer exercício intenso, porque eu não tive um sono de qualidade, né. Então, de forma contrária também é interessante, né, tem dias que você tem 90 de pontuação, você diz: "Nossa, meu sono foi um sono de super qualidade", né. E não quer dizer, que o sono de qualidade é sempre aquele que você ficou mais tempo na cama, né. Você pode ter um sono que você ficou 10 horas na cama e teve um sono de má qualidade, que você não conseguiu entrar em sono profundo por muito tempo, eh, então o teu cérebro não conseguiu trabalhar a memória, não conseguiu trabalhar essas sinapses, né, e aí você não vai ter um sono de qualidade, né. Por outro lado, também é possível ter um sono de qualidade com uma duração bem curta aí de tempo. Bom, espero que tenha ajudado um pouco. E só para fechar a tua pergunta, Kelly, uma coisa que eu observo também nos jejuns prolongados, tem 1 ou 2 dias que a gente sente mais dificuldade para pegar no sono, tá. Eu fiz alguns jejuns com a minha esposa também, então teve noites que os 2 ficaram acordados, assim, "Ah, é por causa do jejum, né, a gente tá em jejum". Na verdade é sempre um estresse adicional para o corpo, né, principalmente esses jejuns prolongados, né. Imagina quem não faz isso de forma recorrente, né, o corpo ele entra num estado de estresse, né, então ele vai tentar, deixar, tu em alerta o tempo todo, né. É como se a gente, eh tivesse sido ameaçado por um leão ou alguma coisa assim, né, então ele vai, jogar os níveis de cortisol lá em cima, né, pra gente ficar em estado de alerta realmente, para quando acontecer algum evento a gente poder, reagir de uma forma rápida, e então, na verdade, existe essa variação hormonal também que acontece no nosso corpo durante os jejuns, o que faz, às vezes, em algumas pessoas, ter mais insônia, durante os jejuns prolongados. Então, só para fechar a tua pergunta, eu acredito que o jejum não vai ajudar, com esse ajuste aí no teu ritmo circadiano, mas na verdade, esses hackzinhos ou esses rituais aí que eu comentei anteriormente, com certeza vão te ajudar, tá. Se tu quiser mais informação, me manda uma mensagem lá que eu tenho alguns artigos bem interessantes aí para compartilhar contigo. Para quem entrar no jejum também, pessoal, no momento da inscrição, vocês vão receber o meu jejum, meu livro, meu e-book que eu escrevi sobre jejum intermitente. Eu escrevi alguns e-books, sobre estratégia carnívora, cetogênica, low carb, jejum intermitente, como também, funciona a cetose. E para quem fizer a inscrição, claro, no evento vai ganhar de forma gratuita aí o livro do jejum intermitente,
Para quem não fizer o jejum, dessa vez, mas ainda tiver interesse, no livro e tiver na live hoje, me manda uma mensagem que eu vou mandar o e-book de forma gratuita também. Eu tenho na verdade, um shopping online, as pessoas podem entrar lá e adquirir o livro. Cada livro custa cerca de 15, R$ 20. O e-book tem 50, 60 páginas aí, mas quem não tiver condições, fica à vontade de me mandar uma mensagem aí: "Gabriel, por favor, disponibiliza o livro", e eu mando o PDF, aí vocês vão ler. E no livro eu explico muitas coisas do que acontece durante os jejuns, né, os jejuns com diferentes protocolos, diferentes dificuldades, como se preparar para o jejum, como medir também, né, utilizando esses sensores aqui que eu mostrei para vocês. Eu utilizo ainda, além dos sensores de medição, de coleta de sangue, eu utilizo esses outros sensores de monitoramento contínuo de corpos cetônicos, né, esse daqui é um sensor, que vai anexado no braço, inclusive eu tenho ainda o sensor aqui por baixo da camisa, um no lado esquerdo do braço, um no lado direito, então um monitora os corpos cetônicos e o outro monitora a minha variação de glicose aí durante, o jejum, e cada sensor então ele é válido para 14 dias, então você coloca o sensor e com o telefone, né, tem um aplicativo no telefone, você recebe então todas as medições, a cada 5 minutos, então é uma coisa bem interessante de observar. Eu vou tentar abrir de forma rápida para vocês aqui para mostrar, ó, esse daqui é o aplicativo, e aqui vocês veem as medições ali, ó, vocês conseguem ver a variação, nesse caso dos corpos cetônicos, aqui eu estou com 0,3 milimol por litro, ou seja, não estou em cetose aqui, hoje, nesse momento. Agora subiu para 0,4, ó, só porque eu falei para vocês, ó, 0,4, mas ainda não estou em cetose. E aqui no outro aplicativo eu monitoro a minha glicose, então a minha glicose agora está a 104 miligramas por decilitro. Então monitor contínuo, gosto bastante também. Esse daqui é da Cybionics, esse daqui é um dos poucos monitores contínuos de corpos cetônicos que existe no mercado hoje. Eu acredito que ele não está disponível ainda para venda no Brasil, e esse daqui é um outro monitor deles também, da Cybionics, mas esse daqui ele monitora a glicose, em vez dos corpos cetogênicos. E a glicose é mais fácil de conseguir, pessoal. No Brasil ainda tem o da Bolt, né, o Freestyle Libre. Eu acredito que já no Brasil já tem a versão 3, aqui na Europa tem a versão 4, nos Estados Unidos eu sei que também tem para vender já a versão 4 do Libre. Talvez no Brasil já tenha também, somente eu talvez não esteja informado ainda. Mas existe vários, versões, não muda muito a qualidade de uma versão para outra, então eles são relativamente, monitores bem interessantes aí de utilizar, principalmente para a gente entender o que que acontece no nosso corpo, tá. O contínuo de glicose, eu não acho tão útil num jejum prolongado, porque a glicose, na verdade, a partir do primeiro dia, segundo dia, ela estabiliza. Ela ela oscila muito, muito, muito pouco, porque a gente não está ingerindo alimento algum, né. Então ela estabiliza ali e ela vai continuar, ela vai cair um pouquinho, ela vai caindo no passar dos dias, mas vocês não vão ver variação constante de glicose como a gente tem num dia normal de alimentação, principalmente quando a gente ingere frutas ou alimentos aí que tenha, frutose ou bastante carboidrato. Já esse aqui é interessantíssimo, esse daqui é o de corpos cetônicos, esse é interessantíssimo, porque daí vocês vão ver no passar do dia mesmo, né, na verdade muita gente às vezes no período da manhã não está em cetose ainda, e aí de tarde eu começo a receber mensagem do pessoal: "Ah, Gabriel, acabei de entrar em cetose, olha só, fiz a medição, estou com 0,5, 0,6". E aí no final do dia eu recebo fotos do pessoal dizendo: "Ó, já estou com 1 de cetose no primeiro dia, nossa, estou muito feliz, meu corpo está utilizando gordura como fonte primária de energia". Então é muito legal ver, o pessoal, aprendendo, né, como é que o corpo ele funciona, e é uma ferramenta que a gente vai ter aí para o resto da vida, né, pessoal. Vocês vão utilizar no momento que vocês acharem, adequado, né, na situação que vocês acharem adequada, é uma ferramenta
poderosíssima, né, vocês vão ficar alguns dias sem comer aí, vão perceber que vocês não precisam estar comendo o tempo todo, vocês não precisam estar comendo de 3 em 3 horas, como a gente foi, na verdade, a gente foi ensinado durante boa parte da nossa vida, né. E é isso aí, pessoal, então eu espero que seja uma experiência bem bacana para vocês aí também. Aqui no meu Instagram tem alguns stories, vocês vão ver no meu perfil lá, tem alguns highlights, no bem da esquerda aqui é o jejum de 5 dias, é o que eu fiz essa semana passada aí, que a gente acabou aí com uma turma, a gente fez o jejum de 5 dias aí, e nele, na verdade, nesse highlights aí, eu cuidei para fazer uma medição, colocar uma medição aí, a cada 24 horas, então eu fiz a captura de tela desses aplicativos que eu mostrei para vocês e coloquei nos highlights aí, quem tiver curiosidade de ver como que foi essa evolução aí, essa progressão dos meus corpos cetônicos durante o jejum de 5 dias, só entra aí no highlight, nos meus stories aí, vocês vão ver todos as fotos aí, as capturas de tela que eu fiz, durante, esse tempo aí, 120 horas de jejum. Depois nos outros highlights, evidentemente, tem outras informações, os suplementos, os dispositivos que eu uso e tal. Ainda estou trabalhando nessa área, eu preciso colocar mais informações, mas já tem algumas informações aí que podem ser de relevância para vocês. Então, pessoal, eu acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, mais algum comentário. Eu acredito que não, no Instagram aqui não estou vendo nada, mas deixa eu ver no YouTube. Ah, grande Joel, no YouTube tem o Joel aqui, o Joel é uma pessoa que me acompanha de forma bem próxima, digamos assim, né, Joel, pelo YouTube, a gente tem várias trocas aí, o Joel faz é um cara muito que estuda muito, né, sobre estratégias diferentes, jejum, cetose, é uma pessoa que sabe muito sobre o assunto, e o Joel, então, ele utiliza meu canal aí para perguntar, para esclarecer algumas dúvidas aí, e eu espero que eu consiga, que eu tenha conseguido ajudado o Joel também a esclarecer alguns pontos aí, né. Então obrigado, Joel, também pelas perguntas aí no canal. Muito legal essa troca de experiência e depois eu recebo outras perguntas de outras pessoas, diz: "Ah, que legal que o Joel perguntou isso, porque também era uma pergunta que eu tinha". Então é muito interessante essa troca de experiência aí também. Então, esse comentário aí vindo do YouTube também. Então eu gosto muito dessa plataforma aqui do Reststream, porque ele faz essa transmissão online simultaneamente. Então a live que a gente está tendo aqui no Instagram, também está acontecendo no YouTube, também está acontecendo na minha página do Facebook. Então eu acho que é isso, pessoal. Obrigado aí por ter ficado aí esse tempo comigo, obrigado pelas perguntas, pelas trocas de experiências. Se vocês tiverem mais informações, mais perguntas que queiram saber, fiquem à vontade aí de me mandar mensagem pelo Instagram. Se vocês quiserem participar do jejum, tem o link lá na minha biografia do jejum. Vocês vão ser redirecionados a uma página que está dando informações básicas de como vai funcionar esse jejum de 7 dias e aí vai ter uma opção lá, mais informações, vai ser um botãozinho verde lá, quando vocês clicam lá, vocês na verdade vão ser redirecionados para o meu WhatsApp pessoal, e aí vocês podem conversar comigo diretamente, tá, não tem nenhum agente, não tem nenhum secretário, não tem ninguém conversando com você, sou eu mesmo, e eu peço desculpa já pelo atraso, às vezes, que eu levo para responder as mensagens, né, às vezes eu recebo muitas mensagens, e aí eu gosto de dar uma atenção especial para cada um, então fique à vontade lá de perguntar, que eu vou responder, o mais breve possível, e como eu falei também, quem tiver interesse no meu e-book aí de jejum intermitente, ou carnívora, ou cetogênica, só me mande uma mensagem aí que eu vou disponibilizar de forma gratuita para vocês também, tá? Então vamos encerrar a live de hoje, estou vendo aqui 2 minutinhos antes do tempo, então muito obrigado de novo aí pela participação e boa semana para vocês, segunda-feira começando a semana, boa semana para vocês e eu ficarei muito feliz se alguém de vocês participar dessa experiência aí do jejum de 7 dias. Quem quiser, um aconselhamento profissional também pode ficar à vontade de me pedir recomendações, eu conheço excelentes profissionais médicos, né, nutricionistas também que podem ajudar de forma mais
pontual na preparação de vocês com relação à dieta antes de fazer o jejum, né. Fique à vontade de me perguntar e eu passarei o contato deles, com o maior prazer. Tá bom, pessoal? Então, até o próximo jejum aí, se não nesse, em janeiro, a gente vai fazer de novo de 3 dias, né. Para quem não fez jejum, é o jejum que seria um dos mais, fáceis, palpáveis de fazer, né. 3 dias parece uma eternidade, mas não é. Passa relativamente rápido, né, se a gente está bem preparado, e é uma experiência bem bacana também. Então, quem não tiver participado do jejum de 7 dias agora, pode participar do de 3 dias em janeiro, e eu vou ficar muito feliz da mesma forma. Então, um grande abraço a todos, boa noite, boa semana e até a próxima então, pessoal. Fiquem bem.